Fala gremista, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal no meio da tarde, porque essa é uma tarde agitada de terça-feira. O Grêmio chegou a um acordo com o Palmeiras para contratar o goleiro Everton. O titular está chegando, não só para a temporada 2026, mas para as próximas também. Grêmio e o Everton já possuíam um acerto desde a última semana, trouxemos aqui no canal, e faltava a liberação do Palmeiras. Por muito tempo, o próprio Everton tentou se liberar do Palmeiras, porque já não era desejo dele permanecer. Não apenas pelo interesse do Grêmio, o próprio Bahia também se interessou, mas acima de tudo o desejo do Everton, que é um goleiro de alto nível, seguir jogando como titular nesta reta final de carreira. Estamos falando de um goleiro já experiente, mas que ainda poderá jogar tranquilamente mais 2, 3, 4 temporadas, não sabemos exatamente quanto tempo. Sempre dou o exemplo do Fábio, que lá no Cruzeiro, em 2021, foi liberado, imaginavam que ele jogaria no máximo mais 1 ou 2 temporadas, foi para o Fluminense e virou protagonista campeão da América. Naquele momento, inclusive, foi oferecido ao Grêmio, o Felipão também queria, e o Grêmio optou por não contratar. Bom, o Everton está chegando com outro status. Muitas pessoas estão dizendo o seguinte: Bruno, o Grêmio está contratando o Everton para travar o Gabriel Grando mais uma vez? Como assim? Calma. O Everton não é o Vanderlei. O Everton não é o Paulo Vitor. O Everton não é o Volpi. O Everton é outro patamar. Um goleiro de muitas temporadas no Palmeiras, que já era tido, se não como o melhor, um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, quando vestia a camisa do Atlético Paranaense. Um goleiro de seleção brasileira. Muitos estão dizendo que na última temporada o Everton caiu muito de rendimento. Olha, opinião é opinião, obviamente, mas o Everton, na verdade, perdeu a posição por uma lesão. Ele teve uma lesão um pouco mais grave, ficou um período significativo entregue ao departamento médico. O Carlos Miguel, que recém havia sido contratado, inclusive formado na base do nosso rival, deu conta do recado, teve destaque, e o Palmeiras, vendo que um goleiro jovem deu conta do recado, pensando a longo prazo, deixou ele na titularidade. Uma escolha do Abel Ferreira, respeitando também o momento. O Everton muito tempo fora, o Carlos Miguel chegou e assumiu a condição de titular, não tinha porque depois de um tempão colocar o Everton sem ritmo de jogo e queimar o menino que estava bem. O menino que jogou muito bem, inclusive, pelo que se fala em São Paulo, por quem acompanha mais de perto. Agora, o Abel Ferreira também foi muito claro numa entrevista coletiva recente, dizendo que por ele não abriria a mão do Everton, que ele queria contar com os três, o Carlos Miguel, hoje titular, o Everton e também o Marcelo Lomba. Porém, pesou o desejo do Everton. Pesou porque foi uma insistência muito grande. O Palmeiras não simplesmente abriu mão, o Palmeiras não quer mais. O Palmeiras dispensou o Everton. Não foi essa a história. O Palmeiras queria e muito o Everton. O Abel Ferreira queria e muito o Everton. Com uma boa chance, inclusive, de logo ele voltar a ser o titular da posição. O Everton servia a um dos melhores clubes, um dos melhores times, dos melhores elencos do país. Mas ele conseguiu se liberar. O Bahia buscou interesse, o Grêmio já havia buscado lá atrás a tentativa de contratar esse jogador, mas não foi possível naquele momento porque o Everton não estava conseguindo se liberar do Palmeiras. Embora tivesse sinalizado ao Grêmio que conseguiria essa liberação, agora ele conseguiu, mas não sozinho, porque o Grêmio nos últimos dias procurou a diretoria do Palmeiras, pesou a boa relação e o Grêmio conseguiu essa liberação. O que me disseram é: faltam detalhes para que o Grêmio possa oficializar. O Grêmio sim chegou em um acordo com o Palmeiras e faltam detalhes para que o Grêmio possa oficializar. O que diz, por exemplo, o Globo Esporte é que o contrato será de 3 anos. Eu estou tentando ainda confirmar, até a gravação desse vídeo não tive a confirmação, se serão 3 anos diretos ou 2 anos mais a possibilidade de renovação automática por mais 1. Se o Grêmio compensou o Palmeiras foi um valor muito baixo. Isso as pessoas do clube me garantiram. O Everton é considerado ídolo no Palmeiras. E isso também, de alguma forma, facilitou. Estão deixando ele seguir a vida. Estão entendendo o momento do jogador, que teve uma conversa franca com a diretoria do Palmeiras e não buscou atrito, como, por exemplo, fez em outrora o Dudu. Por isso que ele conseguiu a liberação. O Everton, goleiro titular do Grêmio.
chega com essa condição, acho que é um acerto da diretoria tricolor. O Grêmio será o reserva imediato e, obviamente, que essa chegada do Everton acelera a saída do Volpi. O Grêmio já havia liberado o Volpi e agora essa saída vai acontecer de uma forma ainda mais breve. Outros dois assuntos aqui no vídeo. Primeiro deles, interesse por atacante. É o interesse que surge em Minas Gerais e a imprensa de lá noticiou primeiro e aqui a gente conseguiu confirmar o contato do Atlético Mineiro pelo Bright White. O Galo Mineiro tem interesse em contratar o Bright White. Não abriu negociações ainda, não fez uma proposta oficial ao Grêmio, mas fez uma sondagem. Fez um primeiro contato para conhecer a situação e é possível que tente avançar nos próximos dias. Um pedido, segundo a imprensa mineira, do técnico Jorge Sampaoli. Ele quem teria solicitado o Bright White ao Atlético Mineiro. Já trouxe para vocês que o Bright White é um dos atletas da lista de saídas do Grêmio. O Bright White é um dos jogadores que a diretoria quer liberar. Ele ganha na casa de R$1.700.000 por mês. Foi uma renovação da diretoria anterior que a nova não concordou, mas nada pôde fazer. O contrato dele iria até a metade de 2026, foi ampliado até o final de 2027. Uma irresponsabilidade financeira, um erro gigantesco na minha avaliação. Agora, ele está no plantel. Se permanecer, será obviamente avaliado pelo Luiz Castro e receberá oportunidades, mas a ideia principal é a saída do Bright White para desafogar significativamente a folha. E surge esse interesse do Galo. Se pintar uma proposta, o Grêmio deve sim negociar. Essa é a tendência. O Grêmio que renovou o contrato, ou pelo menos encaminhou por enquanto a renovação de contrato do Vieri. Vieri, zagueiro barra lateral do Grêmio. Renovação. Ele esteve na mira do Botafogo, que fez duas propostas que foram recusadas pelo Grêmio, talvez uma terceira ainda chegue, mas o Grêmio tem interesse na manutenção, tem interesse na valorização desse jogador e por isso renovou o contrato dele, chegou em acordo com os empresários para ampliar o Vieri, que deve inclusive receber oportunidades aí muito em breve no time do Grêmio, talvez como lateral num primeiro momento, dependendo da condição física do Marlon, talvez jogue até mesmo como lateral nesta quarta-feira em casa contra o São José pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Acerta o Grêmio, tem que valorizar o Vieri e não deixar simplesmente sair de graça uma prata da casa, um jogador de tanta qualidade. Esse conteúdo tem a força de Hora do Pastel, a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil, uma das maiores do mundo. O cupom Grenal 10 te dá 10% de desconto, Hora do Pastel. Crepe do Alemão é o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada. Fica em Torres, na mais bela praia gaúcha. Crepe do Alemão. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.